esta semana acontece no Rio de Janeiro, no Rio Centro, lá na zona oeste do Rio, o Web Summit, que é simplesmente o maior evento do planeta de inovação. E sabe quem abriu este evento lá no comecinho da semana? Luana Lara Lopes Lara, caramba. Luana Lopes Lara. Ela é simplesmente a bilionária mais jovem do mundo que construiu sua própria fortuna, que é estimada em quase $1,5 bilhão de dólares. Ela tem 30 anos, ela nasceu em Belo Horizonte, cresceu em Icaraí, bairro de Niterói, e foi, quando jovem, bailarina do Bolshoi, lá em Santa Catarina, em Joinville, onde a escola tem uma sede, a única fora da Rússia. E mais, foi campeã em Olimpíadas de Matemática e conseguiu uma vaga em várias universidades americanas. Escolheu o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, e estudou lá. Trabalhou no mercado financeiro e, junto com seu sócio, abriu a Kalshi, que é simplesmente a maior plataforma legalizada de apostas preditivas do mundo. E ela conversou com a gente do Money. Ela tem planos ambiciosos. A empresa vale hoje $22 bilhões. Ela quer que ela chegue à casa do trilhão. A CNN está no Rio de Janeiro para uma entrevista especial com ela, com a Luana Lopes Lara, fundadora da Kalshi, que veio ao Rio para participar do Web Summit. Luana, obrigado por conversar com a gente da CNN. Obrigada a vocês. Antes de tudo, assim, Luana nasceu em Belo Horizonte, cresceu no Rio de Janeiro, foi bailarina, assim, uma gênia da matemática. Luana, me conta, olhando para trás, a garota que cresceu em Icaraí, aqui em Niterói, você imaginava que você chegaria ao lugar em que está hoje, em 2026? Olha, acho que não, assim, quando eu era pequenininha, eu queria fazer muita coisa, eu sonhava grande, eu tentava descobrir como é que eu ia para um MIT, como é que eu ia para uma Harvard, como é que eu ia, mas eu nunca achei que ia dar certo, assim, de realmente pensar. É engraçado porque eu acho que aqui, eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu vinha pra cá, para o Rio Centro, pra Bienal do Livro, e eu lembro que eu adorava vir comprar os livros com meus pais, voltava, lia tudo. Então é muito engraçado voltar e ter um full circle moment, assim, de voltar. Mas não, eu não esperava. Acho que deu muita sorte. Óbvio que eu trabalhei muito duro para chegar aqui, mas assim, dei muita sorte com tudo que eu fiz e que deu certo. Muita ajuda de muita gente para chegar onde eu cheguei. E muito, muito longe ainda para ir, se Deus quiser. Então me conta, que momento hoje você, como empreendedora, e a Kalshi está? Então, a Kalshi... A gente começou a empresa faz uns 8 anos agora. E realmente faz uns 2 anos que a empresa realmente começou a crescer muito. E agora a gente está, tipo... Assim, nós somos o maior mercado de produções do mundo. Estamos avaliados agora $22 bilhões. A empresa cresceu muito. Temos milhões de usuários nos Estados Unidos. E eu acho que a questão maior para a gente agora é como que a gente continua esse hypergrowth, que a gente cresceu tanto. Mas também como é que a gente foca no lado de realmente... solidificar o negócio em si, o produto em si e a questão de trabalhar expandindo internacionalmente, expandindo instituições, expandindo o core que a gente tem, que é tão forte. A empresa teve uma inflexão, a primeira inflexão que a gente realmente teve de crescimento foi na eleição de 2024. E aí a gente continuou crescendo muito, mas acho que agora com os produtos novos que a gente está lançando agora, que a gente, não essa sexta passada, a gente... lançou Perpetual Futures, os primeiros nos Estados Unidos de uma forma legalizada e regulada. Eu acho que a gente vai ver o nosso segundo ponto de inflexão agora na empresa. A gente trabalhou 1 ano e meio para poder lançar esse produto. Eu acho que agora a gente vai realmente ter outra inflexão de crescimento. E a gente quer crescer a empresa muito ainda, chegar bem mais de $100 bilhões, ver quão grande conseguimos fazer que a empresa chegue. Qual que vai ser o lugar da companhia daqui a 5, 10 anos? Você imagina que o que você criou vai abrir uma nova fronteira do mercado financeiro? Essa é a posição que você imagina? Sim, o que a gente realmente quer, a gente quer que seja o maior mercado de derivativos do mundo. E para chegar lá, a gente sabe que tem 4 coisas que a gente precisa ir muito bem.
A primeira é a questão do que as pessoas podem trade, né? Então, até agora, a gente fez muito progresso nisso, em questão de esporte, de política, de economia, de cripto, tudo esse lado. Mas tem várias outras coisas que a gente precisava construir para poder ter uma chance de estar ali combatendo a CME ou a ICE, que são as grandes lá dos Estados Unidos, e tem uma enorme na Índia também. O negócio de margem é você com leverage para trade, que é muito importante. A questão da estrutura do mercado mesmo, a gente só tinha os binários sim e não, agora a gente consegue ter mercados futuros e swaps e essas coisas mais tradicionais. E o outro lado é a liquidez, que a gente consegue unlock e ter o lado institucional trazendo liquidez para os mercados para poder trade também. Se a gente conseguir esses quatro lados, a gente tem uma chance muito grande de crescer para esse nível de tipo trilhões de dólares. Agora a gente está nas centenas de bilhões, mas a gente quer chegar nos trilhões de dólares investidos e traded na plataforma. E é essa direção que a gente vai mesmo, é a direção de como é que a gente chega e consegue construir um lugar que qualquer tese, qualquer opinião que a pessoa tenha sobre o futuro, tese ou hipótese, ela consegue achar um mercado, que ela consegue realmente pegar exatamente aquela opinião e achar o mercado e trade naquele mercado de uma forma líquida, de uma forma regulada, correta e boa, que atualmente é muito restrito que você pode trade. Então esse é realmente onde a gente está tentando ir. Quando a Cauchy nasceu, você e teu sócio foram muito claros e determinados em conversar com os reguladores e desde o início, desde o primeiro passo, ter uma proximidade muito grande com os reguladores. Por que essa preocupação ela foi tão latente e qual a diferença que ela faz hoje para a Cauchy na comparação com os outros que estão por aí? Então, a gente quando a gente começou a empresa, a ideia da empresa veio da nossa experiência na Wall Street, em mercados no mercado financeiros. regulado. Exato. E o que a gente percebeu na época, o meu sócio estava na Goldman Sachs, eu estava na Bridgewater e a gente trabalhou junto na Citadel, foi que tudo que as pessoas queriam nesses lugares, queriam colocar nos mercados, ou queriam investir, elas tinham uma tese sobre o futuro, e aí elas pensavam, ok, a gente acha que o Trump vai ganhar a eleição, então como que a gente vai ganhar dinheiro, ou como é que a gente vai nos proteger contra o Trump ganhando uma eleição? Então você vai pensar, eu vou comprar essa ação de arma e de prisão, eu vou vender isso aqui, eu vou comprar esse bundle, vou tentar. E isso era com o mundo inteiro, você acha que a Alemanha vai entrar numa recessão, então você tenta achar um bundle, um portfólio ali que vai realmente tentar aproximar a sua opinião. E o que a gente não entende na época é por que não tinha um jeito que você só podia trade ou ter a exposição direto no que você acha que vai acontecer no futuro, né? Então você achava que o Trump ia ganhar, você devia poder ter uma share do Trump ganhando. Se você acha que a Alemanha vai entrar numa recessão, você devia ter uma share. E por isso, porque a gente veio com essa ideia do lado do mercado financeiro, sempre foi pra gente, como é que a gente vai construir um negócio que um dia a Goldman Sachs, a Bridgewater, a Citadel e esse pessoal todo vai trade para solucionar este problema para eles. E quando a gente pensa nesse lado, é quase impossível você tentar falar que você não precisa ser regulado antes. Você não vai imaginar um Goldman Sachs, trade num negócio offshore, super irregulado, você não sabe onde o dinheiro tá. E pra gente foi importante olhar o elefante que tava ali no quarto no início pra ver qual que era resolver o maior problema antes, era resolver o problema da regulação. E nos Estados Unidos sempre tem essa coisa que é melhor pedir. Tem coisa em Silicon Valley que é melhor pedir, você faz, depois você pede desculpas. Mas em questão financeira é muito complicado, porque normalmente você vai pra cadeia, você não pode fazer as coisas erradas. É muito diferente. Então a gente resolveu fazer o lado regulatório antes, demoramos 3 a 4 anos trabalhando com o governo americano para explicar por que prediction markets e mercados de predições são importantes e depois por que a gente podia ser uma dessas exchanges e podia ter esse lado todo regulado. Só tinham 10 exchanges na época e ser uma delas. E eu acho que realmente foi muito diferente, muito importante a gente ter feito isso. Se a gente não tivesse feito isso, eu acho que o mercado de predições inteiro assim, no mundo não estaria onde está agora. Porque a maior inflexão que o mercado teve foi realmente a eleição de 2024, que foi quando a gente, na verdade, teve que processar o governo americano, que não estavam aceitando o mercado de eleições. A gente acabou ganhando na primeira instância e segunda instância nos Estados Unidos. E a gente cresceu assim, absurdamente em 2 semanas. Foram mais de 2 milhões de usuários, 2 bilhões de dólares que estavam traded. E meio que provou para a mídia americana o valor desse mercado do lado de dados, mas também provou
assim, para os reguladores e para o mercado em geral, para o mercado de finanças, para Robinhood, Coinbase, até para os bancos, que isso era um lado que ia crescer muito, era um lado de mercado, esse mercado ia crescer e o pessoal estava interessado nele. E depois disso, realmente, foi que realmente cresceu muito, e agora a gente tem mais de 90% do mercado nos Estados Unidos, porque a gente realmente construiu a empresa pensando em regulação primeiro, pensando na segurança do usuário primeiro e essas coisas. Então, a gente tem os usuários confiam tanto no nosso produto que é muito difícil ser... Os nossos competidores estão offshore, que estão assim no Panamá ou nesses lugares, o consumidor americano não confia. Onde está meu dinheiro? O que está acontecendo? Com quem que eu tô? Quem está do outro lado da minha trade, né? E a gente tem esse lado todo o oposto, que a gente é completamente transparente, e eu acho que é um dos motivos que a gente mais cresceu mesmo. Quando a gente vai para outros assuntos que são muito mais pulverizados, a qualidade do dado é diferente. E aí, por que eu te pergunto isso? Quando a gente observa, por exemplo, pesquisas eleitorais, as pesquisas eleitorais não necessariamente têm o mesmo numerinho ali, a mesma indicação na causa. Por quê? Então, eu acho que a questão é... Eu diria, na verdade, que agora os nossos mercados políticos são mais accurate que os nossos mercados de economia, tá? Porque a questão maior é que tem mais participação, tem mais volume, e tudo isso... É óbvio que é muito mais difícil comparar. Eu acho que essa questão maior que a gente pensa também é que, assim, os alternatives para a Cauchy no lado da economia são piores que a Cauchy, mas ainda são ok. Os alternativos da Cauchy no lado da política são muito ruins. Daí você vê nos Estados Unidos, em 2024, a pesquisa de opinião estava falando que ia ser um coin toss, 50-50, o Trump ou a Kamala, e pra gente estava 65% o Trump ganhar, e todo mundo estava falando que estava tendo manipulação e tal, não era possível que estava tão na frente. E aí o Trump ganhou de lavada, e aí todo mundo começou a olhar para os mercados. E acho que a questão política é muito difícil você ter dados bons do que vai acontecer. E a questão dos mercados é literalmente isso, você está dando um incentivo para alguém ir num pedaço do Texas, ver e falar com as pessoas, entender o que vai acontecer, porque eles vão ganhar dinheiro. Então você ganha um incentivo de trazer informação que não tinha antes, né? Porque pesquisa de opinião, você pode comprar uma pesquisa de opinião, eu posso pedir para alguém, sei lá, fazer pesquisa de opinião, falar que eu vou ganhar alguma eleição que não vou ganhar. E os mercados realmente corrigem. Mas uma coisa que a gente está fazendo para ajudar o público entender melhor em total, assim, o que está acontecendo com o mercado de eleição nos Estados Unidos, é que são, sei lá, 5, 10 mil mercados. E a gente criou um index agora que a gente agrega todos esses mercados com pesos diferentes e a situação atual do Congresso e da presidência em um número. E esse número que a gente está chamando o American Power Index, que pensa um S&P, assim, só que para a política, que ele realmente agrega, e você pode, de um jeito muito fácil, ver, ele está indo mais republicano, mais democrata, é um pouco mais fácil num país que só tem 2 partidos do que num país tipo o Brasil. Mas eu acho que esse também mostra que a gente quer muito ir pro lado de dados e do lado de forecasting, que é tão importante pra gente. E o lado de política é um dos... Eu acho que o lado da política é o que mais tem a necessidade mais clara e o impacto mais claro também, eu acho que dos mercados de predições. Você conseguir ver... ter um dado real do que vai acontecer, que política é tão complicado de entender. Então, eu não sei, eu acho que o lado da economia é importante, mas eu acho que a política é muito mais importante. Ou um mercado muito maior a ser explorado. Assim. Com certeza. Eu acho que, assim, a questão a gente estava falando antes de como tem alternativas, né? O lado econômico, você tem umas alternativas ruins, mas você tem umas alternativas. No lado político, você realmente não tem alternativa. Eu acho que essa é a questão que a gente... Por isso que a gente vê um crescimento, quando a gente vai falar com instituições, eles têm um interesse muito grande de olhar pro lado do político, porque eles não têm nenhuma alternativa que nem chegue perto de tão bom quanto a Cauchy é. Mas o lado econômico tem algumas que pode-se dizer que cheguem perto. Mas o fato de as razões que movem a política serem muito diferentes da tomada de decisão na economia, porque a tomada de decisão sobre o Fed Fund ali são 12 cabeças, sei lá, um grupo de pessoas muito restrito que decide algo. Uma eleição são dezenas de milhões de pessoas. Isso não torna o prever ou negociar este prever algo muito mais complexo do ponto de vista
do valor moral? Olha, eu acho que do valor moral, acho que não. Eu falaria o oposto, quase. Porque como você tem dezenas de milhões de pessoas participando, é quase impossível de manipular. Quase impossível de manipular uma eleição. Assim, tem dinheiro na eleição americana, você pensa em centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares que vão em marketing, em tudo para tentar. E assim, é muito, muito complicado. E tem um negócio de stakes de trilhões de dólares, assim, de quem que vai ganhar uma eleição. Eu acho que do lado moral é o oposto, assim. Acho que você vê, na verdade, as pessoas que participam de mercados de prediction markets, né? Eles, na verdade, mostram mais teor alto de engajamento, eles participam muito mais de realmente pesquisar, entender os candidatos e conversar, e eles são muito mais informados. E tem esses mercados, assim, na Inglaterra, na Irlanda, no Canadá, tem esses mercados por muitos centenas de anos. E não tem nenhum dado, literalmente nenhum, de realmente ter impactado a eleição de um jeito ou de outro. Mas o que faz é trazer informações do que realmente é o estado de uma... E atualmente, com pesquisas de opinião sendo compradas, essas coisas, é muito complicado você ter realmente uma visão do que vai acontecer, do qual é o real estado de uma eleição. E eu acho que esse dado, é sempre melhor ter mais informação que menos informação. Ainda mais uma informação tão boa, que já está tão provada, que traz informação real e tipo, verídica. Uma pesquisa pode ser comprada, mas as odds ali não podem ser manipuladas? Então, não. É assim, você pode tentar... Teve várias pesquisas de universidades que tentaram fazer isso. Você pega um candidato que está para trás, você tenta comprar o candidato para mostrar que está com o momento, ele está crescendo. Demora menos de 8 minutos em mercados super restritos para o preço voltar ao preço normal. Porque você está incentivando o outro lado a falar que a pessoa está mentindo. Então, você incentiva a pessoa a trazer o preço de volta e ganhar dinheiro ali. Então, por isso eu tenho dinheiro para corrigir os incentivos das pessoas, você consegue ter um negócio muito mais certo. E eu acho que, assim, o fato de ter muita gente deixa o mercado muito mais forte e quase impossível de manipular, né? O negócio assim, se você tem um mercado que uma pessoa pode resolver, é muito mais... A gente precisa estar muito mais preocupado de como que a gente vai ter certeza que não tem manipulação. Tem um negócio inteiro A gente tem um time inteiro que analisa os mercados para ver se tem manipulação ou não, e pode até... Se alguém tenta manipular os mercados, vai para cadeia, assim, é crime nos Estados Unidos. Mas num lado que tem tipo, dezenas de milhões de pessoas, é muito mais forte, realmente. As plataformas tiveram a proibição pela autoridade brasileira. Você já demonstrou verbalmente que tem interesse em trazer o negócio para o Brasil? Em que pé estão as conversas? Com quem vocês estão conversando? Então, para a gente é muito importante fazer as coisas do jeito certo, e a gente vai conversar com o governo e tentar explicar o que a gente faz. Eu acho que nos Estados Unidos a gente teve anos explicando para o governo e trabalhando com o governo, explicando o que a gente fazia, antes da gente poder lançar e realmente poder crescer. E eu acho que como a gente cresceu tão rápido lá, assim, outros países, eles olharam só para o estado final e não tiveram a oportunidade da gente explicar o que a gente está fazendo, como é que é diferente, muito melhor que alternativas. Então a gente realmente, a gente quer trabalhar com o governo, a gente quer trazer para o Brasil, acho que, assim, óbvio que eu sou daqui, eu quero que os brasileiros tenham acesso aos mercados, e tá virando um mercado global, a gente está lançando em vários países, e é mais uma questão eu acho que é uma questão de educação, é trabalhar com o governo para explicar o que a gente faz e trazer isso do jeito certo, mas a gente está animado, eu acho que nada que vale a pena fazer é muito fácil, então. E aí a interlocução é com a autoridade financeira, assim. É o Ministério da Fazenda, Banco Central, CVM, é por ali. Eu não sei direito exatamente com quem que a gente está conversando, assim, tem várias pessoas que a gente está conversando, mas é do lado financeiro, do mesmo jeito que nos Estados Unidos a gente regula do lado financeiro. Você acha que na vida, na nossa existência terrena, tudo pode ser ponderado, tudo pode ser, de alguma maneira, protegido? Todos os riscos podem ser protegidos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas assim, eu acho que tem que ter a opção. Eu acho que tudo... Não tudo. Eu acho que tem coisas que são muito imorais. Por exemplo, a gente nunca ofereceria mercado em guerra, terrorismo, assassinato, essa pessoa vai morrer ou não, guerra. A gente não faz isso porque a gente acha que isso tem um incentivo ruim. E você incentivo de você ter... Você não quer ter um incentivo de alguém ir tentar matar uma pessoa. Isso é horrível. A gente nunca vai fazer um mercado assim. Mas em questões, tirando esses lados que incentivam violência, incentivam coisas ruins,
a gente acredita que ter mercados para as coisas é muito importante. E se as pessoas não quiserem participar, elas não participam, né? Eu acho que é importante ter esse mercado para, se você quiser ter informação de alguma coisa, se você quiser saber o quanto vai ficar a taxa de juros, se você quiser saber se no Harry Styles vai vir fazer um show no Brasil ou não. Você consegue ter um mercado para isso e que participa quem quer, mas eu acho que é bom, se não tem algum lado muito ruim e moral dos mercados, eu acho que devia ter os mercados e as pessoas podem participar se quiserem. O que você pensa sobre o imponderável, o irracional, aquilo que foge do nosso controle? Nossa, eu acho que o que foge do nosso controle é mais importante ainda você se proteger, né? Você pensa assim, quando a pessoa compra um seguro, por exemplo, eu tenho um seguro para minha casa, é mais pensando se tiver um outro hurricane, eu moro em Nova York, então um outro Hurricane Sandy, e aí vai vai alagar tudo, vai estragar minha casa inteira. É mais um negócio que eu não consigo me controlar, eu acho mais importante, não consigo controlar, eu acho mais importante você poder se proteger do que o negócio estando sob seu controle, assim. Eu acho que muito do use case que a gente está vendo agora para prediction markets é gente que tenta vir de tipo, seguro tradicional, aí o seguro é muito caro, não está protegendo de uma coisa que eles querem, eles compram isso. Ou mesmo, a gente está vendo agora com coisa do Knicks ganhando, né? Eles estão lá, a gente vai ganhar muito mais dinheiro se tiver mais jogos, então a gente vai se proteger se tiverem 4 em vez de 7 jogos de basquete, né? Que no final é diferente. Pensando em Copa, o tanto de gente está comprando muito merchandise. Sim. E eu acho que é isso, eu acho que a questão maior é se proteger sobre o que você não tem controle e se proteger sobre coisas que você também não consegue entender. Eu acho que muita coisa que as pessoas acham que é irracional é mais o lado que elas não conseguem compreender. Então eu acho que esse é também um lado muito importante dos mercados. Daria para fazer um contrato para me proteger da tristeza, por exemplo? Não. nada tão pessoal assim. Eu acho que a maior questão pensando aqui, às vezes dá pra fazer um contrato de tipo, taxas de não sei. Não da tristeza pessoal. A gente não faz nada da pessoa pessoal mesmo. Mas sobre, por exemplo, taxas de depressão no país inteiro que subirem ou descerem, é uma coisa que a gente pode, porque você pensa quão importante é um dado para o governo, pensando em saúde, para as pessoas. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer que ajudam, mas em questão pessoal a gente nunca vai fazer. Para terminar, Luana, você criou, junto com seu sócio, algo absolutamente distinto e que chama a atenção do planeta todo. Você acha que até onde você vai? Você imagina ganhar um prêmio Nobel de economia com isso? Nossa, não. Não acho que eu vou ganhar Eu acho que as pessoas que... prediction markets, na verdade, a gente fala isso muito, que o Tarek e a gente conseguiu trazer para o mercado americano e fazer crescer muito, e se Deus quiser vai crescer muito mais, mas a ideia não foi nossa, assim, é uma ideia que vem de economistas dos anos 70 e que foi desenvolvida até agora, é porque é um negócio tão importante que tantos acadêmicos dedicaram a vida deles para explicar esses mercados de informações e isso tudo. A gente só está tentando trazer a visão deles quase para a vida real e para as pessoas terem acesso a isso, mas eu espero, assim, que a gente, daqui a 5, 10 anos, o mercado de pressões esteja no mundo inteiro, seja muito maior do que a gente acha que tem que ser, pela intuição, assim, deveria ser muito maior do que as alternativas, então a gente quer levar isso tudo, mas, assim, se a empresa crescer muito, é tudo que a gente quer, não precisa de mais nenhum reconhecimento, não. Mega obrigado por conversar com a CNN. Obrigada, prazer, viu?